conversar com a gente sobre o aumento da mensalidade escolar, já está aqui no nosso estúdio, na nossa bancada, o diretor-presidente do PROCON do Amazonas, Jalil Frashi. Seja bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Boa noite para o senhor Jalil Frashi. Agora eu quero saber o seguinte, de um lado nós temos os pais que estão indiscutivelmente numa situação delicada por conta da pandemia e de outro nós temos as escolas que tiveram aumento de custos justamente para adequar aí os seus espaços em relação às normas sanitárias decorrentes da Covid-19. Como é que o PROCON pode agir nisso, pode atuar, fazer essa mediação de maneira que fique justo para todos os lados? Bom, primeiro a gente tem que ressaltar que no ano passado as escolas elas não fizeram esse reajuste e algumas ainda concederam desconto. Isso daí já é um fora do planejamento deles. Então nós já tivemos um impacto, financeiro orçamentário dentro das instituições de ensino nesse sentido. Esses investimentos não foram só para se adequar às normas sanitárias. Assim, digo, por exemplo, colocando álcool gel, fornecimento de máscara, enfim, aquelas normas principais, primordiais para a prestação do serviço. Mas também aquela que quer dizer, por exemplo, vou criar um estúdio na escola para o professor dar aula. Sim. Então a gente teve que verificar como é que seria feito isso ao longo do ano de 2020, Virou 2021, a pandemia não acabou, nós tivemos uma segunda onda e continuamos ainda batalhando, inclusive a matéria anterior falava sobre vacinação e justamente isso, as escolas têm que se adaptar. O impacto vai ser grande, a população ela tem sofrido, a inflação não é um segredo, é uma realidade na vida do brasileiro, na vida do amazonense. Nós temos aí a maior inflação no setor dos combustíveis, seguido do setor dos alimentos, da cesta básica, e agora vem mais um impacto na vida do amazonense, que é o aumento, o reajuste, na verdade, das mensalidades escolares e não podemos esquecer das faculdades também, porque nós temos aí muitos jovens que estão nas faculdades privadas e que também pagam mensalidades. Alguns pagam mensalidades e são bolsistas, por exemplo, do ProUni, de uma desses programas de fornecimento de ensino superior. E aí a gente tem que lidar com isso como forma de equilíbrio, porque nós não podemos inviabilizar as atividades econômicas, até pelo momento de retomada, mas também temos que entender o lado da população, é um lado social. Tem um papel social nisso aí. Então as instituições elas têm que realmente comprovar para os pais, no caso de escolas, e para os alunos, no caso de universidades e faculdades, o porquê daquele aumento. O reajuste pode ser feito? Pode, não é ilegal o reajuste, inclusive é previsto no contrato. Mas tem regras, não é simplesmente eu vou reajustar e vou deixar os pais a ver navios, não. Eu tenho que comprovar para ele, para os pais, para as mães, enfim, para todos os que estão contratando o serviço, o porquê daquele reajuste, a planilha de custo, enfim, o motivo real do reajuste. É porque é uma linha muito tênue, os pais precisam saber até que ponto aquela cobrança, aquele aumento na mensalidade não é um valor abusivo. Mas para somar mais um ponto a essa discussão, a gente precisa saber o posicionamento das escolas particulares. Isso porque as mensalidades devem ter esse reajuste, como a gente já falou por aqui, de até 12%. A Tamires Claire já está ao vivo conosco, traz mais informações sobre isso. Oi, Tamires, boa noite para você. Oi, Nayandra, pois é, como vocês diziam aí no estúdio, o grande vilão desse aumento é realmente a pandemia, até porque as escolas não aumentaram as mensalidades nos últimos 2 anos. E quem estava me explicando isso agora há pouco era a vice-presidente do Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas. Então, como é que foram esses 2 anos e esse ano realmente é necessário? E é nesse valor mesmo, 10%, 12% de aumento? Então, exatamente isso. O grande vilão do reajuste das mensalidades foi a pandemia. As escolas seguraram sem reajuste 2 anos e agora a gente não teve mais como segurar. Até porque durante a pandemia as escolas precisaram fazer vários investimentos e é importante lembrar também que não houve demissão em massa. Então, realmente, as escolas seguraram e asseguraram todas as famílias, todos os empregos. E agora a média para 2022 é de 8% a 10%. A gente fica nessa média para tentar dar continuidade a toda a tecnologia que veio com a pandemia, que nós vamos precisar continuar, e também com relação aos protocolos de segurança que ainda estão em vigor, que precisa passar essa segurança para toda a nossa comunidade escolar.
Tá certo, Laura. Olha, muito obrigada pela sua participação. Ou seja, 10%, mais ou menos o que aumentou a inflação, é mais um gasto que os pais vão ter. Famílias, né, que já estão passando por um momento difícil, vão precisar se preparar para esse novo aumento no ano que vem. Nayandra, Dante, Amaral, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tamiris Claire, pelas suas informações. Boa noite para você. Nesse caso desse aumento, doutor Jalil, é possível a negociação entre pais, famílias, escolas? Eu queria só complementar, Jalil, só um segundo. Eles têm um prazo mínimo para informar desse reajuste? Tipo, eu tenho que informar até novembro, por exemplo, até 2 meses antes do início. Tem esse prazo na lei? Tem alguma... 45 dias antes do fim do período de matrícula. E também é importante ressaltar para os pais que essa matrícula corresponde a uma 12ª mensalidade. Então, não se cobra 12 mensalidades e mais a matrícula. Se for cobrado o ato da matrícula, ela já serve como uma mensalidade. Não há possibilidade, porque senão é uma cobrança indevida e tem aí todo o direito do consumidor que protege. Tem um teto percentual para caracterizar um abuso? Olha, nós não temos, porque vivemos numa economia de mercado, né? A livre iniciativa diz isso, o mercado regula, mas nós temos, assim, que analisar cada caso de forma individual, porque é preciso, por isso que eu disse no início, que as instituições de ensino, elas precisam comprovar para os pais, por meio das planilhas de custo, o motivo daquele aumento. Olha só, nós sabemos que aumentou a energia, isso aumentou nas nossas casas, não é um segredo, aumentou para todo mundo. Então, eles tiveram custos extras, então eles vão mostrar isso para os pais. É interessante o senhor falar dessa planilha de custos, porque aí a gente, como pai, também surge aquela dúvida. Dá para o pai levar a planilha de custo dele e apresentar à escola? Porque, vamos imaginar, gente, tivemos reajuste na gasolina, isso também implica na condução escolar. O material escolar pode ter certeza, vai ter reajuste, é o livro, é o lápis, é a caneta, é o tablet, é tudo que envolve o ambiente escolar do aluno. Além disso, tem o fardamento, tem o calçamento, tudo isso vai impactar além da merenda escolar, enfim. No momento em que o pai levar esse custo todo e apresentar para a escola, olha, dá uma olhada no meu custo aqui também. Eu falo isso porque o senhor representa aqui o PROCON, e o PROCON certamente vai em auxílio e, neste caso, em uma ajuda precisa ao consumidor, aquele pai, aquela mãe, aquela associação de pais que se sentir lesada, como faz para recorrer ao PROCON e de que forma vocês vão atuar para socorrer essas famílias? Bom, a gente vai ficar de olho, né, nesse reajuste. Nós teremos que entender de forma individual, cada escola terá o seu reajuste, cada escola tem sua realidade. Não podemos deixar de lembrar que houve uma evasão também, né? Algumas escolas perderam muitos alunos, isso aumenta o custo para a escola, porque aquele valor é diluído no número de alunos, se tem menos alunos, o valor tende a aumentar. Então, é uma forma de negociação dos pais com a escola. Olha, nós não vamos tirar nosso filho, mas vocês também mantêm um determinado valor. É uma forma de negociação. A gente tem que buscar, né, as formas alternativas de negociação. O PROCON está aí para isso. Nós, quando recebemos as reclamações, precisamos de dados. Então, é fundamental que os pais apresentem os contratos. O que foi fornecido, o que a instituição de ensino forneceu para aquela associação de pais, como você usou como exemplo, ou para aquele pai, para aquela mãe, né? O que ele apresentou? Cadê o contrato? Vamos analisar. Um grande problema, Amaral, é a falta de transparência. O direito do consumidor, ele é baseado no princípio da informação. Então, quando a gente fala de informação, é tudo. Não é só como vai ser prestado o serviço, mas o valor da prestação, a modalidade, enfim. Tudo isso tem que ser exposto para os pais e não é. Falta um pouco de transparência por parte das escolas. Porque ela pode muito bem mandar o contrato para o pai, dizendo, pai, houve o reajuste de 8%, 10%, a média que a gente viu, mas porque aumentou a planilha. Está aqui a minha planilha de custo. Vocês estão vendo o motivo de aumentar, porque não pode ele simplesmente aumentar e só para tirar aquela vantagem. Isso é configurado preço abusivo. Então, se eles aumentarem sem comprovação, é preço abusivo, eles estão passíveis de punição. Jalil Frasch, diretor-presidente do PROCON Amazonas, obrigado pela participação e esclarecimentos com a gente aqui no nosso debate no A Crítica Notícia. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor Jalil. Seja sempre bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.